Glória a Deus. Sem mais delongas, eu gostaria de chamar o ministro da noite, Jefferson Santos, para ministrar a vida de vocês. Diga assim: vou receber tudo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, irmãos. Você está com frio? Eu estou um pouquinho com frio. Então, graça e paz. Louvor, obrigado. Valeu. Aleluia. Então, noite agradável, né, para a gente receber a palavra de Deus. Espero que seu coração venha com expectativa para receber. Amém? Aleluia. E às vezes a gente vem para o culto e Deus fala aquilo que a gente está precisando. E você está pronto para isso também? Aleluia. Eu sei que a palavra de Deus, quando ela chega em nossas vidas, ela não só vem para nos abençoar, mas também vem principalmente para nos corrigir. E nessa noite nós vamos ter um tema maravilhoso. Deixa eu ver os meninos colocarem ali. Nós vamos falar sobre família, amém? Mas eu queria aplicar esse assunto de família, né? Coloquei, depois se puder colocar ali, família águia. Amém? Tá, glória. Então a gente vai estudar um pouco sobre isso nessa noite. E eu acredito que a minha vida e a sua vida não será mais a mesma. Porque Deus, tudo que Deus criou é bom. Amém? Então não é a família aguiar, certo? É a família águia. Diga, é a família águia. Aleluia. Então eu vou falar alguns tópicos aqui. E depois dentro desses tópicos a gente vai estar ensinando sobre isso, certo? Eu queria bastante a sua atenção para a gente ir para o primeiro tópico, certo? Então, no natural, a águia, né? Existem 9 espécies de águia em todo o mundo, certo? E as maiores, né? Com as suas asas abertas, elas podem chegar a 2 metros e 35 centímetros, né? Praticamente o seu comprimento, né? A sua largura de 90 centímetros. Então, é uma ave muito especial, né? Se não fosse tão especial na Bíblia, não estaria tantos ensinamentos sobre ela. Eu não sei se você já leu o livro de Jó, mas lá é onde se mais fala sobre a águia. E ele dá ensinamentos tremendos com relação a isso. E, para se falar de família, antes de falar de família, nós precisamos falar de namoro e noivado. Você concorda? Porque antes ninguém se casa assim, né? Eita, olhei para fulano, senti a química, então vamos casar. Não, primeiro a gente se fala um pouco de namoro, um pouco de noivado, e depois a gente vai entrar também um pouco nessa noite sobre casamento e acredito que criação de filhos também. Certo assim? Então, vamos para o primeiro tópico. A águia fêmea, ela desafia o macho antes de construir a sua família. Então a águia fêmea, né? Ela tem o desejo familiar dentro dela, né? Que foi o próprio Deus que criou. Nós podemos ver isso lá em Gênesis, né? Que Deus criou todos, né? Para multiplicar. Você concorda com isso? Então a águia fêmea, ela desafia o macho, né? Ela testa o macho para saber se ele é macho mesmo. E já eu vou estar explicando para você o que é que a águia fêmea faz antes dela escolher o seu parceiro. Amém? Glória a Deus por isso. Outro tópico bem importante também sobre a águia é que ela consegue ver, né? Ela é a única ave, o único animal que consegue ver 180 graus. Ela consegue ver como o ser humano vê. Então, se a águia ela está em algum lugar, se vier alguém atacar, outra ave atacar ela, ela consegue perceber. Eu não sei se já aconteceu com você, de você estar na rua andando e de repente vir um cachorro por aqui e você perceber aquilo ali. E você já fica logo ligado. Não é assim? Beleza. Vamos para o terceiro, né? A águia, né? Agora, depois que ela testa o seu companheiro, né? Ela constrói o seu ninho entre as rochas. No mais alto das rochas, ela constrói o seu próprio ninho. E também tem uma coisa interessante. Quando ela tem os seus filhotes, o que é que ela faz? Ela alimenta os seus filhotes
e quando os seus filhotes começam a crescer, né, ela começa a deixar os seus filhotes incomodados, para não ficar só no ninho. Amém? Já já você vai entender mais sobre isso. Então ela mora nas montanhas, certo? A águia também, ela não se alimenta de coisas mortas. Isso é interessante também. A águia, ela não se alimenta de coisas mortas. Ela procura presas vivas para se alimentar, porque ela sabe que ali tem mais nutrientes para ela. A águia também, ela enfrenta as tempestades. Ela não corre, ela não foge das tempestades. A águia, ela, nas tempestades, se assim eu posso dizer, é onde ela se diverte mais. Veja que interessante, veja que ave tremenda. Também existe o período de renovação da águia. Eu vou estar explicando isso para você mais adiante. Outro tópico interessante também da águia é que ela foi criada para o céu. Diga assim, criada para o céu. Não é normal a gente ver uma águia. Você concorda? A gente vê papagaio, rolinha, né? Galinha, pardal. Mas de 2 anos para cá, quantas águias você já viu? A não ser que você viaje, né? E tenha a oportunidade de ver como é glorioso você ver uma águia. E eu já tive essa oportunidade. Eu viajei e eu vi uma águia caçando uma cobra. E eu achei aquilo ali tremendo, irmãos. E aparentemente ela parece ser pequena, mas de perto ela é gloriosa, irmãos. Está dando para você entender? E por último, é a morte da águia. Quem aqui já viu um cadáver de uma águia? Faça assim, uau. Diga assim, a águia, ela não deixa rastros da sua morte. Aleluia. E eu vou estar explicando agora cada passo para vocês, certo assim? Alinhada a palavra e trazendo todos esses tópicos aqui para a família. Como o tema é família águia, né? Vamos para o primeiro tópico. A águia fêmea, ela testa o macho antes de se casar. Veja que interessante. No reino animal, ela pega um galho muito fino, um galho seco, e ela, quando ela vê que o macho está atraído por ela, antes dela formar uma família com ele, ela pega um galho seco e ela sobrevoa entre as nuvens e solta aquele galho. Para quê? Para que o macho, antes do galho cair no chão, o macho tem que pegar aquele galho e levar para o lugar que ele quer construir um ninho. Veja que interessante. Isso se aplica muito, irmãos. Antes de uma pessoa ela iniciar um casamento, né? Existe o período do namoro e existe o período do noivado. E quando eu digo assim, a águia fêmea ela testa, é porque ela sabe o que está fazendo. Você concorda comigo? Trazendo isso para um casamento, irmãos, às vezes os homens pensam que as mulheres são bestas. Mas eu queria que a mulher olhasse para outra mulher e dissesse assim, a gente não é besta. É só um pensamento que os homens têm. E a gente pensa que as mulheres não são bestas. Elas conhecem a gente mais do que, às vezes, mais do que a gente mesmo. Amém? Amém, irmãos? Então o homem, eu queria que você repetisse assim, diga, isso é um perigo. Eu estou falando de uma forma brincando, amém, irmãos? Mas é bem interessante porque eu quero aplicar isso aqui a um pouco sobre um namoro, né? Um namoro alinhado à vontade de Deus, um namoro cristão. Porque tem muitas pessoas hoje em dia, irmãos, que se casam e de repente não conhecem o seu parceiro. Ou, eu sei que a gente não vai conhecer
o esposo ou a esposa, né? Quando duas pessoas se casam, não vai conhecer 100%, mas pelo menos vai ter que ter um conhecimento ali de no mínimo de 50% da pessoa. Amém? E se uma mulher ela é sábia em Deus, ela precisa em alguns momentos testar aquele macho para saber se ele é macho mesmo. Eita glórias! Porque nós estamos vivendo em um mundo, irmãos, que as pessoas elas começam a namorar de manhã, noiva de tarde e casa de noite. Mas alinhada à palavra de Deus, nós precisamos compreender que existe um processo para tudo. E no namoro cristão, né? Eu estou falando de um namoro cristão, e quando a gente fala de namoro cristão, não é o namoro do mundo. Eu sei que já aconteceu o caso de um ficar com o outro no mundo, e quando é no outro dia dizer, como é teu nome mesmo? Não sabe nem o nome do menino, nem o nome da menina. Só vão perguntar no outro dia. Mas a Bíblia nos ensina, né, ou a Bíblia ensina que a mulher ela precisa ser prudente com relação a isso, antes de se casar. Porque se ela se casar com, vamos dar um exemplo, com um macho preguiçoso que não gosta de trabalhar, que não vai lá, pega aquele galho e mostra para ela o futuro que ele quer para o casamento, se ela for sábia, ela vai dizer, oxe, esse daí, nunca que eu vou para o ninho com esse daí. Está dando para você entender? Então, o homem, irmãos, ele precisa ser macho realmente. Se uma ave nos ensina isso, imagine na palavra, irmãos. Amém? Então, antes de constituir uma família, faz alguns testes, né? Liga para ele de madrugada e diz, olha, eu não sei o que está acontecendo não, mas tem gente batendo aqui na minha porta. Se ele disser para você, eu vou aí para ver quem é, esse aí é macho. Mas se ele disser, não, aí não me incomoda não, vai orar mulher. Ih, rapaz, às vezes nem tudo é oração, amém, irmãos? Às vezes o homem tem que chegar lá e dizer, não, aqui, quem é, mesmo que ele vá se tremendo, né? Quem é que está batendo aí? Aí pega uma faca, arrasta no chão para dizer que isso é só o caô mesmo. Porque se o outro lhe dá uma mãozada na porta, o cara não sabe para onde vai. Mas glória a Deus, a gente está falando com o homem nessa noite, amém? Eu vou repetir de novo, vou dar outra chance para você. Tem homem aqui nessa noite? Oh, glórias, aleluia. As mulheres que o digam, amém? É isso aí. Então, nessa parte do namoro, né, do noivado, precisa-se haver um profundo conhecimento de ambas as pessoas, né, de ambos os dois. Para depois, né, não fazer como muitos fazem aí, se casam e depois dizem o seguinte, mas eu não sabia que fulano era assim, eu não sabia. Mas o namoro cristão é uma fase de conhecimento do caráter. E não uma fase do conhecimento do corpo da pessoa. É diferente, irmãos. No mundo, quando a gente, né, quem tinha o costume de namorar, quando se esfregava, já queria logo levar para o ninho. E se a mulher não fosse sábia, ela era arrastada e de repente era abandonada para lá. Mas em Cristo é totalmente diferente, irmãos. E eu quero dizer algo para você, que o mundo está desprezando esses princípios. O mundo está desprezando esses princípios, irmãos. E nós que nascemos de novo, precisamos compreender essas coisas para que depois a gente não se frustre quando case. Mas eu não sabia que fulano... mas eu não sabia. Então, na fase do namoro, você que já está casado, não. Você que já está casado, vai ter que mudar e levar a mala junto. Amém? Mas você, ainda que não está casado, que pretende namorar, ou está namorando, ou está noivo, ainda tem a oportunidade. Tem a oportunidade de escolher. Amém? Amém? Glórias. O segundo tópico que eu quero falar com você nessa noite é sobre a águia que tem visão. Então, nós que somos filhos de Deus, as nossas escamas já caíram. E nós não devemos ver como o mundo vê. Como é que o mundo vê casamento? Como uma instituição falida, que a qualquer momento pode se acabar.
não leva a sério, leva na brincadeira. Existem até piadas com relação ao casamento. E você sabia que às vezes tem muitos filhos de Deus que estão escutando essas coisas e ainda estão rindo? Não, irmãos, eles estão zombando daquilo que Deus mais ama, que é a família. E eu e você não precisamos concordar com o mundo, irmãos. Porque família não é algo falido. Família é a criação de Deus. Aleluia. E nós precisamos ter olhos como águias, irmãos. Ver de longe. Ver os ataques do diabo de longe. Porque se a gente não colocar o colírio de Deus, que é a palavra, a gente vai às vezes estar concordando com o que o mundo está dizendo, irmãos. Sobre namoro, sobre noivado, sobre casamento. E nós precisamos estar cheios da palavra e cheios de Deus para discernir essas coisas e olhar como olhos de águias, irmãos. E não ver perto. Uma águia, ela consegue focar em sua presa aproximadamente com 2 quilômetros de distância e ela não perde o alvo, irmãos. O alvo dela é certo. No meio do caminho, ela não olha para a direita e nem olha para a esquerda. Ela tem um alvo certo. E a Bíblia nos diz que eu e você, nós precisamos olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Já parou para pensar? Ele diz que ele é o autor, foi aquele que criou, e ele é o consumador. O que é que você entende por consumador? É aquele que tem prazer, irmãos. Quando você vai comprar alguma coisa, que você vai consumir algo, você tem prazer naquilo ali. Quando Deus, ele vê que eu e você, nós cremos em sua palavra, ele diz a mesma coisa que ele disse com Jesus quando foi batizado. Este é o meu filho amado e nele eu tenho prazer. Aleluia. Nós não precisamos concordar com o mundo, irmãos. Para dizer o que é família, o mundo não sabe o que é família, irmãos. O mundo não sabe o que é os princípios bíblicos sobre família. Amém? Eu quero me deter um pouquinho nesse tópico aqui. Constrói o seu ninho, né? Depois que a águia fêmea, ela testa o macho, e ele é macho mesmo, você vai entender, para casar com ela, ele pega aquele galhozinho e vai lá na mais alta rocha para construir o seu ninho. E como é que os dois eles constroem o seu ninho? Antes de tudo, eles forram o ninho com espinhos. E depois eles vão acrescentando folhas e penas. Folhas e penas. Quando nascem os seus filhotes, a águia mãe, né, para um filhote de águia ela voar aproximadamente 1 ano, certo? Então vamos lá que eles se casaram e têm filhos. E eles construíram aquele ninho, mas eles sabem que os seus filhotes eles vão crescer. Então para eles não deixarem os seus filhotes acomodados naquele lugar ali, quando eles estão próximos ali de 6, 7, 8 meses, o que é que os dois vai fazendo? Vai tirando as folhas e vai tirando as penas. E de repente, quando o filhote da águia, ela começa a se mexer para um canto, começa a dar umas espetadas. Opa. Aí a mãe vai percebendo que ele já está começando, ele já está se preparando para voar com as suas próprias asas. E quando ele está lá no seu sono, né, bem gostoso, o filhote está lá no seu sono bem gostoso, chega a águia mãe com alimento para ele. Mas agora ela não dá aquele alimento para o seu filhote de mão beijadas. Sabe como é que ela faz? Ela tem a sua presa nas garras e acorda os seus filhotes abanando ele. Imagina, eu acredito que lá em cima já deve fazer frio, né? O filhote está lá, criando as suas peninhas. E chega a águia-mãe batendo as asas em seu ninho e atiçando o seu filhote a pegar o seu alimento. E o que é que isso nos ensina com relação a filhos? Irmãos,
Eu e você, nós precisamos criar os nossos filhos alinhados à palavra de Deus. A gente ama os nossos filhos, mas a gente não precisa deixar os nossos filhos acomodados para sempre em nossas casas. A gente precisa fazer feito eles. E eles começam a tirar as penas, começam a tirar as folhas, e os filhotes começam a levar furada. E agora a mãe vai ensinar o seu filho a voar, o seu filhote a voar. E ela chega na beira do ninho, abana, ele já sacode meio, né? Eu estava pensando sobre isso, e eu imagino quando os nossos filhos, eles estudam de manhã, né? E a maioria chega lá, chegue meu filho, acorde, chegue papai. Passa 1 hora chamando o filho. A escola é de 8, quando dá 6 horas da manhã, meu filho, chegue, venha. Meu irmão, na minha época não era bem assim não. Minha mãe me acordava totalmente diferente e ela só me chamava uma vez. Aleluia. Então a gente vai relembrar um pouquinho aqui como foi a nossa criação segundo a carne dos nossos pais. Eu sei que não era tão confortável para a gente, irmãos, mas foi aquela criação segundo a carne que fez ser eu e você o que nós somos hoje. Aleluia. Se você nunca levou uma carreira do seu pai e da sua mãe no meio da rua com um cinturão, ou eu posso dizer de mim, né, com uma mangueira abençoada que tinha lá em casa, uma mangueira verde, que isso deixou um trauma em mim, você não sabe o que é levar uma mangueirada, irmão. E os filhos de hoje em dia são criados, mas são criados, oh meu bebê, não faça isso não dentro de casa, não faça não. Não, irmãos, na época da minha mãe era totalmente diferente, irmão. Né? Eu não sei se você já apanhou de tabela. Ela ensinando para você o alfabeto. Eu não já disse. Era pau, irmão. Era pau. Hoje em dia, sabe, irmãos, já teve época de relatos de pessoas que quando foram dar uma tapa nos seus filhos, sabe o que foi que o filho disse? Não venha não, senão eu chamo a polícia para você, viu? Hoje em dia, irmão, oxe, quem é que manda dentro de casa? A gente dá de comer, dá carinho, dá amor, e tem aquele lado também, né, que às vezes o ditado que a minha mãe dizia era sempre esse, irmão, não era com cinturão não, mas era com a mangueira verde. E isso não deixou trauma em mim, irmãos. Hoje em dia, a mídia ensina, não bata no seu filho não, senão ele vai ficar com trauma. Ele pode ter doenças psicológicas e não sei o que lá, e não sei o que lá. Não, irmãos, a Bíblia ensina a usar a vara. Com equilíbrio, amém? Não é a usar a vara como minha mãe usava, não, porque o negócio era pegado, irmãos. E o mundo está ensinando totalmente diferente, irmãos. E os filhos estão sendo criados. Tem filhos, irmãos, que tem 16, 17 anos, que os pais me mandam ainda. Meu irmão, eu acredito que tem muita gente aqui, se você não conhece aquelas sandálias havaianas azul, e você nunca ficou com uma marca dela na coxa, você não sabe o que é ser um filho que é corrigido não, irmão. Porque minha mãe era... E ainda hoje, irmão, se eu vacilar perto dela, ela quer me rodar a mão. Não, mãe, peraí, eu já sou casado, já tenho minha esposa, já sou pai. E ela disse, irmãos, ainda, mas não venha brincar com a minha cara não. Se você brincar, eu rodo a mão no pé do vidro. Ei, irmãos, mas são esses ensinamentos, às vezes a gente não foi um ensinamento bíblico, não. Não, irmãos, não foi, mas foi segundo a carne. E foi isso que fez eu e você o que nós somos hoje. E às vezes nós estamos acomodados com os nossos filhos. Eu sei que, quero trazer também aqui um equilíbrio. Eu sei que às vezes existem crianças que têm problemas, problemas emocionais. Você tem que procurar realmente um profissional que entenda daquilo ali. Mas o que eu estou falando aqui, irmãos, eu não sei se você entende, mas o Salmo 23 é um salmo bem conhecido. Mas a maioria das pessoas só pegam a parte que o pastor leva para o pasto, deita na grama, dá de comer, águas tranquilas.
Mas a maioria das pessoas esquece que o pastor também tem um cajado. Aí eu pergunto para você, o que era que o pastor fazia antigamente quando tinha uma ovelha que queria sair do trilho? Ele usava o cajado, irmãos. Ou você acha que ele alisava a ovelha? Ovelhinha, chega cá, chega. Pegava o cajado e chega cá, por aqui, chega. Ele ensinava no caminho. Mas depois que a ovelha não procurava se desviar do caminho, o pau cantava, irmãos. E hoje nós precisamos compreender que a nossa família deve ser baseada, alinhada à palavra de Deus e não os rudimentos do mundo, irmãos. Desse sistema nós somos transportados do reino das trevas para o reino da luz. Eu não estou falando de a gente espancar os nossos filhos, amém? Mas castigo, ficar de joelho. A Ana não gosta não, irmão, de ficar de joelho, mas eu deixo 5 minutos de joelho. E tem sorte que eu não boto os milho. Minha mãe dá 5 minutos de milho, bora. Quando o cara subia, era os pocotó aqui, chega, ficava grudado os milho. E eu dizia, não chore não, viu, engula o choro. Se eu ver uma lágrima descendo, vai ser dobrado. E a gente aprendeu isso, a gente morreu, a gente ficou com trauma. Não, irmãos, foi isso que nos ingressou para sermos quem eu e você, a gente é hoje. Aleluia. A Bíblia nos mostra sobre que a criação de filhos, nos mostra que aquele que lança o filho, né, como um arco, antes de lançar o arco, ele amola a ponta da flecha. E ele passa tempo, irmãos. E ele passa tempo amolando aquilo ali. Coloca na sua alfaja, né? Como é o nome daquilo? Aljava, né? E ele espera o momento certo, irmãos. E deixa eu te dizer algo, irmãos. A gente não vai lançar os nossos filhos para o mundo. Tem gente que diz assim, vou criar meu filho para o mundo. Não, irmão, a gente vai criar o nosso filho para Cristo. E lá no mundo eles não vão ser influenciados, irmão. Eles vão influenciar. Se nós ensinarmos no caminho, não é ensinar o caminho. Olha, vai por aqui. Viu? Não, irmãos. É a gente ensinar no caminho. No caminho que se deve andar. A gente vai lançar os nossos filhos. E a gente não vai se arrepender de quando essa flecha for lançada. Porque a Bíblia diz, irmãos, que se existem 3 coisas que não voltam mais atrás, uma delas é a flecha lançada. E a flecha lançada se refere aos nossos filhos. Um dia que for lançado, não tem mais volta, irmão. Se ensinou da forma certa, o alvo vai diretamente em Cristo. Eu não sei se você entende. No Velho Testamento, a Bíblia nos ensina que os homens do Velho Testamento inculcavam na cabeça deles a palavra. O que é que você entende por inculcar? Irmão, teve um dia que minha mãe pegou a minha cabeça. Você vai fazer o que eu estou mandando. Você está entendendo? Isso eu não dava nem para falar, como era que eu ia entender? E a gente precisa dizer, não, vem aqui não, a gente vai ler a Bíblia hoje. Não, porque eu estou com sono, não tem nada não, você vai ler nem... E conhecereis, pronto, aí no outro dia, a verdade, mas você vai ler. Porque enquanto eles estiverem debaixo do nosso teto, quem manda é a gente, irmão. Não, quem manda é os pais. Amém? Glória a Deus. Deixa eu avançar mais um pouquinho. Eu queria falar um pouco mais sobre isso, mas eu quero falar outras coisas aqui também. Já falei que ela constrói o seu ninho nas rochas, né? Como ela constrói o seu ninho e que ela enfrenta a tempestade. Sabe, irmãos, em um relacionamento, os dois têm que enfrentar a tempestade, seja ele qual for, emocional, financeiro, físico. Os dois têm que estar prontos para isso. Amém? E chegando na parte que aquele filhote, né? Ele é bem ensinado, ele se torna um adulto, né? Uma águia, ela consegue viver aproximadamente 80 anos, né? Praticamente a idade de um ser humano, de 80 a 90 anos, mas ela chega aos seus 80. Mas quando ela chega na fase adulta,
ela precisa tomar uma decisão. Eu queria que você botasse a primeira imagem, que é a imagem de uma águia que ela tem aproximadamente de 35 a 40 anos de idade. Ah, não. Eita, eu não falei não dessa parte, né? Pula essa parte, eu falo no final. Eu esqueci dessa daí. Pronto. Isso aí é uma águia, né? Parece mais um urubu, né? Mas é diferente. A águia é uma coisa e o urubu é outra. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Isso é uma águia que ela é guerreira, né? Tem os seus 35 a 40 anos de idade. E quando ela chega nessa fase, ela precisa tomar uma decisão bem importante da sua vida. Ou ela morre, ou ela se renova. Então, nesse estado aí, ela precisa procurar uma rocha, né? E ela, com o seu bico, que já não consegue mais pegar com facilidade a sua presa, ela arranca todas as suas penas, arranca as suas garras, passa esse período de sofrimento, até ela espera nascer as garras, espera nascer as penas. Num período mais ou menos entre 3 e 4 meses, ela começa a criar isso. E depois, por último, ela começa a bater na rocha com o seu próprio bico para nascer outro bico. Ela tem que quebrar o seu bico. Nesse período de 5 meses, se ela quiser viver mais 35 anos de idade, ela precisa passar por esse período de sofrimento, irmão. E eu vejo essa parte aí como isso aqui é a nossa alma quando a gente se converteu. Quando a gente recebeu Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, a alma da gente estava assim. E a gente vai ouvindo a palavra, e a gente vai meditando, e a gente vai ouvindo a palavra na área de finanças, e a gente vai sendo transformado. A gente vai ouvindo a palavra na área de criação de filhos, e a gente vai sendo transformado. Sabe, irmãos, eu ouvi uma história bem interessante com relação à renovação da alma. Certo sábio, ele tinha 3 empregados. E ele chegou para esses sábios querendo ensinar eles a algo. Eles disseram, olha, pega aquele balaio ali. Todo mundo sabe o que é um balaio. Eu acho que eu já disse isso aqui. Pega aquele balaio e vai lá no rio e traz água para mim. Aí os 3 olhou assim e disse, ixi, tá ficando meio gaga esse cara aí, velho. A gente vai pegar água num balaio, mas a gente vai obedecer. Eles pegaram o balaio e foram lá correndo. Quando eles voltaram, o mestre olhou para eles, o que foi que vocês aprenderam com isso? A gente aprendeu que água não segura no balaio, né? Aí ele disse, vá de novo. Ele foi de novo. Quando eles voltaram, o que foi que vocês aprenderam dessa vez? Não, a gente aprendeu que a primeira foi que a água não segura em balaio e que a água, quando ela é tirada do rio, que vem nesse negócio aqui, molha o chão todinho. Vá de novo. Eles pegaram o balaio e foram lá de novo. Na terceira, eles olharam assim, olharam para o balaio e disseram, mas aconteceu algo diferente nesse balaio. O que foi que vocês aprenderam dessa vez? A gente percebeu que esse balaio estava meio sujo. Mas quando a gente foi a primeira vez que a gente voltou, a gente não percebeu que o balaio estava ficando limpo. Já na terceira, eles começaram a ver o brilho do balaio. A mesma coisa acontece com a minha mente e a sua mente quando a gente ouve a palavra. Às vezes a gente pensa que não está acontecendo nada, mas a sujeira está saindo, irmãos. A sujeira está saindo, a gente está sendo transformado. E a águia, ela passa por esse período de transformação. Eu queria que você colocasse o outro. Esse não, esse aí já é a águia velha. Pronto. Essa é uma águia renovada. Quem decide isso aí é ela. Quem decide isso aí é ela. Certo assim? Tem a próxima? Pronto, eu quero chegar nessa parte aí agora. É interessante, né? Que é a gente que decide, né? Existe uma diferença da águia para a galinha. Sim ou não? Se fosse para escolher quem era que eu iria criar, digo, rapaz, é mais confortável criar uma galinha, porque você só joga lá, acabou-se. E a águia, você ia ter mais trabalho. E sabe, irmãos, um homem um dia, ele pegou um filhote de águia e ele colocou no meio das galinhas.
E ele começou a criar aquela águia como que se fosse galinha. Então a águia, né, pegou o costume dos pintinhos e foi comer milho. Andava como galinha, dormia como galinha, comia como galinha. E ela foi crescendo e foi se destacando no meio das galinhas. De repente chegou um homem para dar uma fiscalizada nos animais daquele homem. E ele percebeu algo diferente, irmão. Uma águia no meio das galinhas. E ele olhou para aquele cara e disse, que é aquilo ali? Ele pegou e disse, é uma galinha. Aí ele disse, não, aquilo ali é uma águia. Aí ele disse, eu criei ele como galinha, alimento ele como galinha, é uma galinha. Ele disse, não, aquilo ali é uma águia. Ela não foi criada para a terra, ela foi criada para o céu. E ele disse, mas ela não voa. Ele disse, voa. Disse, não, ela não voa, ela foi criada como galinha, ela só dá um voo daqui para ali. Disse, não, mas ela é uma águia. E ele insistiu tanto que ele disse, vamos fazer um teste? Disse, vamos pegar essa águia. Ele disse, águia não, galinha. Ele disse, é águia. Ela é águia. E eles foram para um monte muito alto, né? E em pleno sol, ele pega aquela águia e diz, águia, você não é galinha. Você não foi criada para a terra, você foi criada para o céu. E jogou a águia. O que foi que aconteceu? A águia voltou e foi. Aí o cara olhou para ele e disse, está vendo aí? Eu disse, a tua, pai, deixa de ser besta. Isso é uma galinha. Ele disse, não, isso aí é uma águia. No outro dia, vamos fazer o teste. Vamos fazer outro teste. E ele continuou fazendo esse teste. Passou-se mais ou menos uma semana. E quando ele viu que a águia já estava... Ele disse, vamos fazer esse teste de novo. Ele disse, vamos, mas eu disse para você, ela é uma galinha. Ele pegou a águia, levou no mais alto topo e gritou para ela, águia, você foi criada para o céu e não para a terra. E soltou ela. E o que foi que aconteceu? Essa águia tomou a sua posição de águia. Sabe o que é que o mundo está querendo fazer com muitos filhos de Deus? Eles são águias, mas eles querem ensinar como que se fosse galinha, irmão. E isso quem decide é eu e você, irmão. Aleluia. Os ensinamentos do mundo, irmãos, não podem entrar na minha e na sua vida, irmãos. Porque eu e você, nós não estamos aprendendo com o mundo, nós estamos aprendendo com Cristo. Eu e você, nós somos criados para o céu, irmãos. E agora, para finalizar, eu quero falar um pouco sobre o arrebatamento da igreja. Aleluia. Aí você vai dizer, mas irmão, o que é que tem a ver a águia com o arrebatamento da igreja, se você está falando de família? Agora eu vou voltar para aquela parte que eu disse para você. Quantos aqui já viram um cadáver de uma águia? Praticamente ninguém, irmãos. Aleluia. O que é que eu quero dizer para você com isso? A águia, quando ela está próximo de morrer, ela dá o seu voo mais, coloca todas as suas forças para dar o último voo. E alguns estudiosos dizem que ela desaparece nos ares, outros dizem que ela dá o seu último voo para o mar, e de lá ninguém consegue encontrá-la. E ninguém consegue encontrar o cadáver de uma águia. Sabe, irmãos, eu e você, nós somos criados para o céu. A nossa família foi criada para o céu. E vai acontecer um momento no período da igreja que as pessoas vão procurar o meu e o seu cadáver e a gente não vai mais estar aqui, irmãos. Aleluia. Aleluia. Sabe, irmãos, quando acontecer esse momento, as pessoas vão dizer, cadê fulano? Foi num abrir e fechar de olhos. Diga, num abrir e fechar de olhos. Aleluia. Eu não sei se você é curioso pelas coisas, mas eu sou. Sabe quanto é que dura, irmãos, um abrir e fechar de olhos segundo a ciência? 2 milésimos de segundos e meio, aproximadamente. E nesse período de tempo é que vai acontecer a transformação do nosso corpo e o arrebatamento da igreja. Agora deixa eu te lembrar um pouquinho aqui, que eu já tenho pouco tempo ali.
Deixa eu te lembrar o que é que vai acontecer em 2 milésimos de segundos e meio. A Bíblia diz que eu e você, nós somos da luz. E o mundo é das trevas. Então o mundo não vai participar desse momento glorioso, porque esse momento glorioso Jesus reservou para a igreja. Aleluia. E o que é que vai acontecer? Já que eles são das trevas, então eles não vão ver esse acontecimento. Por quê? Porque vai ser tão rápido, num abrir e fechar de olhos, que eles não vão ver nem o nosso cadáver. Eu e você, nós precisamos preparar a nossa família, irmãos, para o céu. E de repente, quando as pessoas que estão ao nosso redor, o mundo dizer, cadê fulano? Ninguém sabe, ninguém viu. Aleluia. E sabe o que é que vai acontecer nesse período de tempo? A Bíblia nos mostra que as pessoas do Velho Testamento que morreram crendo na promessa, eles vão ser ressuscitados, terem os seus corpos transformados, no mesmo período de tempo vão ser arrebatados. Todos os que morreram em Cristo, desde a era da igreja, que começou lá em Atos capítulo 2, até hoje, todas as pessoas que receberam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, que estão nos túmulos, elas vão ser ressuscitadas, terem os seus corpos transformados e vão ser arrebatadas. Você está entendendo? As pessoas que morrerem no período da tribulação, ou aquelas pessoas que morreram em alto mar e não encontraram os seus corpos, o que é que vai acontecer no abrir e fechar de olhos? Deus, pelo seu divino poder, Ele vai ressuscitar essas pessoas, transformar os seus corpos e elas vão ser levadas ao céu para o encontro do Senhor nos ares. Aí Paulo diz o seguinte, olha, os mortos, né, eles vão ser ressuscitados e transformados. Nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. E sabe o que é que significa a palavra arrebatado? Ser tomado à força por um poder divino. E tudo isso vai acontecer em que período de tempo? Num abrir e fechar de olhos. Aproximadamente 2 milésimos de segundos e meio. Se você for lá, não vai dar nem para contar. Pelo poder de Deus, em 2 milésimos de segundos e meio, Ele vai ressuscitar todas as pessoas que morreram em Cristo ou não. Aquelas que tiveram os seus corpos queimados, aquelas que tiveram os seus corpos que ninguém conseguiu mais achar. Em 2 milésimos de segundos e meio, Deus vai ressuscitá-las todas no mesmo momento. Vão ter os seus corpos transformados para o encontro do Senhor nos ares, juntamente comigo e com você. E ainda a gente duvida desse poder. Deus é poderoso, irmão. Se em 2 milésimos de segundos e meio Ele vai ressuscitar, vai transformar, vai glorificar todas as pessoas, o que é que Ele não pode fazer na minha e na sua vida, irmão? Aleluia. Amém? Amém? Aleluia. Você está pronto? Prepara a tua família, irmãos. A minha família e a sua família, ela foi criada para o céu. Aleluia. Queria que você ficasse de pé. Nós vamos orar.